Turma do Propósito, e aí, meu irmão, tudo bem? Espero que sim. Hoje estamos aqui para estudarmos o segundo capítulo de Juízes, capítulo de número 2. Um capítulo que vai, de certa forma, ser a introdução desse livro. Esse livro você vai ver que ele tem um tema repetido. A dinâmica desse livro pode ser entendida da seguinte forma. O povo peca contra o Senhor se ira contra o povo e permite que os seus inimigos avancem contra eles, os faça cativos. Depois, o povo se arrepende, clama ao Senhor. O Senhor ouve o seu povo e o Senhor levanta um juiz para libertar o seu povo. E aí repete o ciclo. O povo volta a pecar contra o Senhor volta a disciplinar o seu povo, permitindo que eles fossem levados cativos, subjugados pelos inimigos. O povo se arrepende, o Senhor ouve a oração do seu povo e volta a ter misericórdia do seu povo. Então nós vamos ver esse tema repetidas vezes em vários cenários. E aqui vai ficando mais claro, à luz da palavra de Deus, sobre a extensão e a misericórdia de Deus, a extensão da misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor. De fato, irmãos, são a causa de não sermos completamente destruídos. Seja bem-vindo, você que chegou agora para o nosso grupo, o Grupo Propósito. Vamos lembrar que o nosso propósito consiste em 3 passos. Ler um capítulo da Bíblia por dia, orar todos os dias. Temos orado por você aqui também no nosso grupo, eu e o pastor Luciano. Estamos todos os dias intercedendo por você. E também, meu querido irmão, tente mudar, siga os princípios que nós temos apresentados aqui, princípios basilares, princípios que são a base da vida cristã. Siga os princípios bíblicos para que você tenha uma vida bem-sucedida. Então vamos lá rapidinho. Se você está com a sua Bíblia, eu convido você, se você não estiver, não tem problema, vá no último capítulo do livro de Juízes e leia o último versículo. Lá no último capítulo do livro de Juízes, que é o capítulo 21, portanto não é um livro muito grande, no último versículo descreve exatamente como era o contexto de todo esse livro. Lá diz assim, versículo 25 do capítulo 21. Naqueles dias não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. A menção aqui, nós estamos num período em que o povo agora tem terra, mas o povo não tem um líder definido. O líder era Josué morreu. Nós vimos isso lá no finalzinho do livro de Josué. Vimos aqui a repetição no capítulo 1, vamos ter a menção de novo aqui no capítulo 2. E queridos, você vai perceber que essa falta de liderança vai fazer aí com que o povo peque. O Senhor vai levantar líderes, que são os juízes. Para que o Senhor levantava os juízes? Se você quiser entender, a resposta está aqui no versículo de número 16 do capítulo 2, diz aqui: suscitou o Senhor juízes que os livraram das mãos dos que os pilharam. Pilhar é roubar, é explorar, é fazer cativo. Então, esses que faziam o povo de escravo, o Senhor levantava juízes contra eles. Para que então o Senhor levantava os juízes? Para julgar os inimigos e para libertar o povo dele das mãos desse inimigo. Mas nós vamos ver que o povo não vai obedecer esses juízes. Então vamos olhar aqui para o capítulo 2 agora e vamos perceber toda a dinâmica desse capítulo, e eu gostaria de aplicar a sua vida também. No capítulo 2, no versículo 1 ao 5, começa mostrando o motivo pelo qual essas pilhagens irão acontecer. Por que o Senhor vai permitir que os inimigos estejam se levantando contra Israel? Afinal de contas, o Senhor não havia prometido expulsar todos esses povos, vomitá-los dessa terra? Por que então que o Senhor está permitindo que isso aconteça? O Senhor voltou atrás? Não. O homem voltou atrás. E por ter voltado atrás, o Senhor resolve também punir o povo de Deus. Vamos lembrar que o Senhor tem um plano, uma promessa, e as promessas do Senhor foram claras e colocadas aqui como condicionais. A condicional era a obediência. Se eles fossem obedientes, ninguém poderia resisti-los. No entanto, você vai perceber que eles não foram fiéis. Então aqui no capítulo 2, o próprio anjo do Senhor, vamos lembrar que anjo do Senhor, no Antigo Testamento, quando aparecer na sua Bíblia aí, com letra maiúscula, é uma tipologia de Cristo. Então é uma pré-aparição de Cristo. Cristo, que é o Deus da aliança, essa aliança é a nova aliança no meu sangue, foi o que ele disse, esse cálice, né, a nova aliança no meu sangue, foi o que ele disse lá na ceia do Senhor. O Deus da aliança é o próprio Cristo que aparece aqui, dizendo, olha, chegou a Boquim vai ser esse nome que eles vão dar depois desse lugar, e diz: do Egito vos fiz subir, trouxe a terra que sob juramento havia prometido a dar a vossos pais, e eu disse para vocês, eu nunca vou invalidar a minha aliança com vocês. E a gente sabe que apesar de Deus ter punido o povo, Deus não deixou de cumprir a sua aliança. No tempo certo ele mandou um Messias para morrer por nós. A nova aliança no sangue do Messias, do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, foi realizada. Isso não significa que o Senhor não puniria os pecados daquele povo. Não, ele prometeu que iria punir. Se ele não punisse, ele seria tido como mentiroso. No entanto, o Senhor, ele vela. Josué disse muito claramente, falou, olha, observe que nenhuma palavra do Senhor caiu por terra. Se as bênçãos não caíram por terra, por que você acha que as maldições o Senhor vai relevar? De jeito nenhum. Então, se veio as bênçãos, virão também as punições. E aqui diz, vós, porém, o próprio Senhor, vós, porém, não fareis alianças com os moradores dessa terra. Antes, foi o que o Senhor ordenou, derribarei os seus altares, contudo vocês não obedeceram a minha voz. E que é isso que vocês fizeram? Pelo que também eu disse, aqui o Senhor diz, não expulsarei de diante de vós, antes vos serão adversários, os seus deuses vos serão por laço. Lembra que eu comentei com vocês, principalmente no capítulo de ontem, alguns capítulos aí do livro de Josué, que o povo quis aproveitar aquilo que o Senhor descartou. E, inclusive, eu disse, não tente aproveitar aquilo que o Senhor descartou. Se o Senhor mandou deitar fora, deite fora. Não vale a pena
Você não vai conseguir servir a Deus e brincar com o pecado, não tem como. O pecado tem que ser levado a sério. Não é à toa que Josué disse, olha, olhem quem vocês vão servir. E se vocês escolhem servir o Senhor, deitem fora os deuses. Não deixem eles ficarem por aí, senão vocês vão pecar. E o que aconteceu é que o povo, nenhuma das tribos, pôde expulsar todos os inimigos, porque acabaram submetendo esses inimigos a trabalhos forçados, acharam que poderiam ali de alguma maneira manter o controle. E o anjo do Senhor traz essa mensagem. E traz essa mensagem, o povo de Israel estava tão acostumado a ver Deus cumprir toda a sua vontade, que eles não tinham dúvida que o juízo chegaria. E é por isso que o povo levantou a sua voz e chorou. E aquele lugar passou a ser chamado Boquim, que significa aqueles que choram. Boquim, aqueles que choram. Aí do versículo 6 até o versículo 23, nós temos aqui um resumo da narrativa, porque eu acredito que quando o anjo do Senhor disse essas palavras, Josué já havia morrido. E aqui, a partir do versículo 6, há uma nova descrição de como esses fatos se deram. Então, a partir do versículo 6 diz que, havendo Josué despedido do povo, foram seus filhos de Israel, cada um para sua herança, serviu o povo ao Senhor no tempo em que Josué estava vivo, Josué faleceu com 110 anos de idade, sepultaram ele na terra que ele havia conquistado. Aí olha que interessante o versículo 10. Foi também congregada a seus pais toda aquela geração fiel que entrou na terra. Sabe aquela geração, diferente dos seus pais, que temeram tomar posse da terra, e tiveram que dar meia volta e caíram mortos no deserto? Então a geração daquelas crianças que os pais ficaram preocupados, o que serão dos nossos filhos? Aqueles meninos que cresceram no deserto, vieram com Josué e Caleb e Moisés. Moisés não entrou, mas Josué e Caleb, com promessa de Deus, entraram na terra prometida, tomaram posse dessa terra. Enquanto Josué viveu e aquela geração viveu, aquela geração obedeceu ao Senhor e temeu o Senhor, porque foi uma geração forjada nas dificuldades e viram as grandes obras do Senhor. Quem viu as grandes obras do Senhor não deixou de obedecer ao Senhor. No entanto, o texto diz que, versículo 10, após ele se levantou uma geração que não conhecia o Senhor, nem tampouco as obras que fizeram Israel. E por que eles não conheciam o Senhor? Será que aqui é um termo designando que eles nunca haviam ouvido falar quem é o Senhor? Não, com certeza as tradições, os levitas continuaram ensinando a palavra, a lei de Moisés era lida, eles sabiam os estatutos, mas está falando no sentido de experiência. Era uma nação que não conhecia relacionalmente o Senhor e nem tampouco as obras que fizeram Israel. Tem muita gente, meus irmãos, no meio do povo, que os pais eram extremamente tementes a Deus, os avós, pessoas que eram reconhecidas como pessoas a quem Deus atendia. Pessoas que tinham uma intimidade com Deus, todos dão testemunho de que aquela pessoa tinha intimidade com Deus. Quando essas pessoas se vão, muitas vezes levantam uma geração, filhos, netos, que até falam que conhecem o Senhor, sabem alguns versículos da Bíblia, têm práticas religiosas, mas nunca conheceram o Senhor de verdade, nunca se relacionaram com o Senhor. Estão caminhando para ouvir da boca de Jesus naquele dia o seguinte: apartai-vos de mim, porque eu não conheço vocês. Vocês nunca se relacionaram comigo de verdade. E pode ter certeza, irmãos, é muito fácil a gente saber se o nosso relacionamento com o Senhor é sério ou não. Você sabe. Você sabe o quanto você leva o Senhor a sério. Eu não estou dizendo que você tem que ser perfeito não, meu irmão, mas você tem que conduzir a sua vida pelo temor do Senhor. E aqui está dizendo que levantou-se uma geração que não temia o Senhor. E sem temor ao Senhor não dá para conduzir a vida de maneira sábia. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E seguindo aqui, diz o texto que aqueles homens que não temiam o Senhor, o que eles fizeram? Adoraram outros deuses, porque os outros deuses, eles não existem. Só existe um Deus vivo e verdadeiro, autossuficiente, não gerado por ninguém. Ele é aquele que deu origem a todas as coisas pelo poder da sua palavra. Esse é o Deus criador do universo, que existe, subsiste em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é o que nós cremos, iguais em poder e glória e majestade, e que cooperam entre si para a nossa salvação e para o bem da igreja e para a glória deles mesmos. No entanto, todos os outros deuses têm que surgir de alguma coisa, porque eles não existem por si só, eles não existem. De onde eles vêm? Da projeção do ser humano. E eles passaram a adorar então a Baal e a Astarote, deuses daquela região dos cananeus. E deuses que tinham, entre outras coisas, o que os seres humanos mais desejam. Lembra que a palavra de Deus diz que tudo que há no mundo é concupiscência da carne, dos olhos e soberba da vida? Vou traduzir numa palavra, uma linguagem mais fácil, né? Concupiscência é uma palavra difícil. Então tudo que tem é desejo carnal, desejo daquilo que agrada os olhos e também desejo por aquilo que pode dar poder. Igual o fruto que Eva viu lá no jardim. Ela viu que o fruto era bonito, agradável aos olhos, parecia ser gostoso. Então a carne ali desejou, a boca salivou. E parecia dar conhecimento, ou seja, parecia ter o poder realmente de fazer o homem como Deus. Ela desejou ali e pecou e trouxe o pecado para o mundo. Então o que há no mundo, o que há por trás da idolatria, é exatamente isso, meu querido irmão. É por isso que Deus condena a idolatria, porque toda idolatria é reflexo do que há de pior dentro do homem. Então o homem cria deuses para áreas específicas. Ele tem dificuldade para adorar um Deus que controla todas as coisas. Ele precisa ter um Deus para o casamento, ele precisa ter um Deus para aquele tipo de causa, para aquele tipo de emprego, enfim, não, irmãos, nós temos um único Deus suficiente, que nem um pássaro cai do céu se não for a vontade dele. Todos os cabelos da sua cabeça, ainda que sejam poucos como os meus, estão contados. Você não precisa de nenhum. Deus é suficiente. Você não precisa de nenhuma imagem, de nenhum objeto. O Deus que nós cremos, ele não pode ser visto, ele só pode ser crido. E o justo viverá por fé. A Bíblia é clara em dizer isso. E os 10 mandamentos estão aí para mostrar que toda idolatria é condenável. Portanto, quem insiste em ignorar isso, meu querido irmão, está abertamente em atitude contrária à palavra de Deus.
Então, olha só, aí alguém vai dizer assim, mas lá na arca não foi feito, na arca da aliança não tem querubins? Querido, aqueles querubins não foram feitos para a adoração, você não vai ver a adoração àqueles querubins, né? Inclusive, você não ora para anjos, não deve orar para anjos. A sua oração, à luz da Bíblia, deve ser feita, dirigida àquele que é o nosso único mediador, que é Jesus, em nome de Jesus. Só há um mediador entre Deus e os homens, a Bíblia diz isso, Cristo Jesus, homem. Portanto, meu querido irmão, aqueles querubins ali com as asas tampando o rosto, ali é para mostrar a glória de Deus, nem os anjos podem suportar. Esse Deus que não pode ser reproduzido. Então, voltando aqui, Baal e Astarote traziam aspectos de sensualidade, de entorpecimento, era muito incenso, muita orgia, e eram deuses que ofereciam prosperidade, riqueza, etc. Como muitas vezes nos dias de hoje, nós temos aí gente chamando esses ídolos de Cristo, de Jesus Cristo, dizendo que Cristo faz isso, faz aquilo. Por exemplo, Jesus coloca o nome desse ídolo de Jesus, mas não é Jesus. Quando alguém diz, por exemplo, que você não pode ficar doente porque Jesus diz isso, é mentira. O justo passa por aflição, fica doente, passa por dificuldades. Nós estamos sujeitos a todo o fluxo desse mundo, meu querido irmão. A diferença é que nós podemos contar com a presença de Deus no meio dos problemas. Deus não nos livra dos problemas, mas Ele está conosco nos problemas. Agora, quem te promete isso é ídolo, é projeção, é desejo da sua vida, é um gênio da lâmpada que você criou ali, pela sua imaginação, às vezes deu uma imagem para ele e se prostra diante dele. Mas é inútil, é inútil. É você colocar fé no nada. Você deve confiar no Senhor, que promete fazer todas as coisas cooperadas para o seu bem. Então aquela geração que não conhecia o Senhor de uma maneira relacional, foi após outros deuses. E a ira do Senhor, versículo 14, diz, se acendeu contra Israel, e por isso o Senhor tornou a levantar aqueles inimigos que eles haviam derrotado, e eles não mais puderam resistir a eles, imagina? Deixaram de vigiar, aqueles que eram escravos se fortaleceram, e os tomaram agora, os fizeram como escravos. Eles tinham a vitória na mão, bastava obedecer, mas eles preferiram desobedecer o Senhor e seguir os próprios sentimentos. Meu querido irmão, diz o texto que eles foram derrotados pelo mesmo motivo que eles ganharam a guerra. Versículo 15 diz que a mão do Senhor era contra eles. Como o Senhor lhes disseram e juraram, e ficaram em grande aperto. Porque, meu irmão, se o Senhor é por nós, quem será contra nós? Mas se o Senhor é contra nós, quem é que vai ser por nós? E por esse motivo, o Senhor, sendo misericordioso, quando eles passavam aperto e oravam, o Senhor levantou juízes. Mas presta atenção na teimosia, versículo 17, contudo não obedeceram seus juízes, antes se prostituíram após outros deuses e os adoraram, e depressa eles se desviavam dos caminhos por onde andaram seus pais. Sabe por quê? Porque o pecado vicia. Aquela geração que só viveu no deserto, só conheceu o Senhor, se manteve santo, porque se relacionou com o Senhor, experimentou aquilo que é de melhor. Esses aqui foram experimentar as coisas profundas de Satanás. Aquilo que é desejoso à carne, aquilo que é desejoso aos olhos, parece ser agradável, parece ser bonito, e aquilo que parece dar poder ao ser humano, que faz com que o ser humano pareça se sentir feliz. E é tudo ilusão, meu querido irmão, tudo ilusão. Porque os prazeres do mundo são passageiros, o mundo passa bem como as suas concupiscências. O que permanece, irmãos, é só aquilo que é eterno, e aquilo que é eterno é aquilo que tem a ver com a vontade do Senhor. Preste atenção. Eu li uma frase muito interessante, não sei quem postou, mas eu achei muito interessante, um pensamento que diz que você tem sucesso verdadeiro quando você fica distante daquilo que pode te afastar de Deus. Aquela geração que passou foi uma geração bem sucedida, porque eles ficaram longe dos pecados. Agora essa aqui é uma geração que vai sofrer. E o Senhor libertava, e eles voltavam a pecar. Quando o Senhor lhe suscitava juízo, o Senhor era com juízo e os livrava das mãos dos inimigos, porquanto o Senhor se compadecia dele e dos seus gemidos. Sucedia, porém, que falecendo o juiz, ficavam sem líder, sem referência, e reincindiam e se tornavam piores que seus pais. Então a geração foi só piorando, e a gente precisa tomar cuidado. Aqui eu quero fazer uma aplicação, nós já estamos caminhando para o final do capítulo. Cuide, meu querido irmão, da sucessão geracional. Você precisa se preocupar com seus filhos. Eu oro todos os dias para que a Lorena e a Giovana, que são minhas filhas, elas não sejam conhecidas como minhas filhas. Eu que quero ser conhecido como pai delas. Aquele lá, eu quero que as pessoas vejam os atos delas e que as obras que elas vão fazer em Cristo sejam muito superiores a que eu faço, porque eu não faço muita coisa, mas sejam muito superiores e que apaguem o meu nome, que seja uma geração muito melhor que a minha. Muito melhor que a minha. Porque a minha geração deixou muito a desejar, meu irmão. Mas nós devemos assumir isso e preparar os nossos filhos para isso. Levá-los a conhecer o Senhor com profundidade. A Bíblia fala de um rei, o rei Ezequias, um rei maravilhoso. Um rei que fez a vontade do Senhor. O Senhor ouviu a oração dele, lhe deu um tempo maior de vida. E aí, quando ele curou, os babilônios vieram visitar, o que ele fez? Chamou o inimigo e mostrou todos os tesouros. Aí o profeta disse para ele assim, o que você fez? Ele falou, mostrei tudo para eles. Não teve nada que você não mostrou? Ele falou, não, mostrei tudo. Ele falou, como você não mostrou tudo, como você não deixou nada sem mostrar, eles virão e levarão tudo. Você abriu a porta para o inimigo. Aí o profeta disse, só que isso não vai acontecer nos seus dias, mas nos dias do seu filho. Quem é que vai nascer naquele período que o Senhor tem a dar mais ali para Ezequias de vida? Manassés. Sabe o que ele falou? Ele falou assim, boa essa palavra, porque não viria nos dias dele. Ele não sofreria isso, ele não preocupou com o futuro do seu filho. Você lembra quem foi Manassés? O pior de todos os reis, que chegou a queimar os seus filhos. Ezequias não cuidou da transição de fazer o Senhor conhecido. Por isso Manassés não andou nos caminhos que o seu pai andou. Pelo contrário, fez pior do que todos os outros. Então, meu querido irmão, nós estamos tendo uma oportunidade de ouro. Desculpa ter alongado um pouquinho mais o vídeo, mas eu estou dizendo para você, você pode começar hoje a mudar a sua casa, através do que nós estamos fazendo aqui, culto doméstico diário. Você já imaginou
o seu filho lá na frente, dizendo assim, olha, se eu me desviar do caminho, não foi por falta de ensinamento, porque o meu pai e minha mãe leram comigo toda a palavra, e me explicaram, e me instruíram, na verdade, no caminho que eu devo andar. Eu vi os meus pais se relacionando com o Senhor. Eu estou aqui no sul, e todos os dias eu estou acompanhando aqui os meus pais, que durante toda a vida deles fizeram isso, com simplicidade, da maneira deles, com pouca leitura, pouco estudo, mas nunca na minha casa faltou o tesouro do culto doméstico. Resultado, a casa deles serve ao Senhor. Eu e minhas irmãs cremos de verdade no Senhor Jesus. Nós fomos conduzidos a Cristo pelos nossos pais. Eles se preocuparam na sucessão geracional. Você está preocupado com isso, meu querido irmão? Ou você quer que depois de você, a sua descendência não conheça o Senhor? Eu tenho clamado a Deus para que a minha descendência continue, que a minha semente seja santa na face da terra. E continue a fazer a vontade de Deus por muito tempo. Olha só, diz o texto aqui, que a ira do Senhor se acendeu contra eles, de tal maneira que o Senhor disse, olha, esse povo transgrediu a minha aliança que eu ordenara aos seus pais e não me deram ouvidos. Também eu não vou expulsar mais diante deles nenhuma nação. Josué morreu, tinha muitas nações a serem conquistadas. Josué falou, olha, se vocês forem fiéis, o Senhor vai acabar de expulsar. Mas o Senhor falou, não vou expulsar, porque por elas eu vou pôr a prova em Israel, se vai guardar o meu caminho ou não. E o que você acha que aconteceu? Israel foi provado e não foi aprovado. E assim o Senhor deixou aquelas nações e não expulsou, e nem as entregou na mão de Josué. Então, meu querido irmão, o Senhor nos prova todos os dias. E nós somos chamados a decidir todos os dias a quem servimos. A nós mesmos, aos deuses que são projeções do nosso interior, aos nossos ídolos, que fazem parte da nossa feira, da vaidade, que habita o nosso coração, ou nós vamos ser fiéis ao Senhor? Nós queremos viver a nossa vida, ou morrer a nossa vida e viver a vontade de Deus? Lembre-se que a Bíblia diz que por amor a Cristo nós somos entregues à morte o dia todo. Nós devemos morrer. Nosso velho homem deve ser crucificado. E esse novo viver que nós vivemos, devemos viver para a glória de Deus. Quer palavra, quer ação, qualquer outra coisa, nós devemos buscar fazer a vontade de Deus. Nesse curto espaço de vida, nesse curto espaço de tempo que nós temos, chamado vida, meu querido irmão, pode ter certeza que não há um caminho de maior sucesso do que o caminho da obediência e de fazer a vontade de Deus. Que Deus te abençoe e que nós possamos ser bem-sucedidos no estudo desse livro. E eu conto com você amanhã para meditarmos em mais um capítulo da palavra. Um grande beijo e até mais.